Oi, esse é o Riscante, um canal para divulgar conteúdo educativo sobre arte e desenho. Eu sou Zé de Rocha, artista e professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Hoje vamos iniciar nossos estudos sobre perspectiva linear, abordando sua história, conceitos e princípios básicos. Nas aulas passadas, vimos como o desenho faz parte da nossa relação com os espaços. Por meio do desenho, podemos compreender esses espaços, estabelecendo abordagens e convenções para sua representação. Aprendemos que existem diversas maneiras para representar o espaço. A perspectiva linear é uma dessas maneiras e permite criar a ilusão de profundidade, de tridimensionalidade numa superfície plana, bidimensional. A palavra perspectiva vem do latim prospecto, que significa ver através ou dentro. A perspectiva linear é uma teoria desenvolvida no século XV, no período do Renascimento. Filippo Brunelleschi, um arquiteto italiano, foi responsável pela sistematização da perspectiva linear. Posteriormente, artistas e cientistas aperfeiçoaram esses estudos. A perspectiva desenvolvida no Renascimento foi baseada em conhecimentos de povos e culturas antigas, que já abordavam a representação através dessa percepção de profundidade. Por exemplo, os estudos realizados pelo matemático árabe Al-Hazen e também pelos gregos da antiguidade. Esse tipo de perspectiva se baseia nos estudos da ótica e no entendimento de como funciona a visão binocular dos seres humanos. Nós enxergamos melhor dentro dos limites de um raio de visão de mais ou menos 60 graus. Qualquer coisa vista dentro desse limite pode ser representada sem distorções perceptíveis. Por isso, a perspectiva linear também é chamada de perspectiva cônica. A perspectiva linear se estabeleceu como um sistema matemático, muito utilizado na arquitetura e na engenharia, por exemplo. Ela serve para representar, em superfícies bidimensionais, a percepção de como os objetos mais distantes do nosso olhar parecem menores do que aqueles que estão mais próximos. Para artistas, é suficiente o entendimento de alguns princípios básicos. O plano de imagem é um plano imaginário situado entre o observador e o objeto. É como uma janela de vidro de onde coletamos as informações necessárias para representar os espaços tridimensionais. Para desenhar, nós transferimos a informação visual vista através desse plano para a sua superfície de desenho. O plano de imagem é sempre perpendicular à linha de visão do observador. Sua linha de visão sempre cruzará o plano de imagem em um ângulo de 90 graus. A posição do observador é muito importante, principalmente a distância do objeto que está sendo desenhado e seu ângulo em relação ao objeto. Experimente utilizar um visor, um instrumento simples que pode ser construído com 2 pedaços de cartão. O visor pode lhe ajudar a entender como funciona o conceito de plano de imagem. Lembre-se de olhar através do visor usando apenas um olho. Isso é muito importante, porque a visão binocular, a visão normal com os 2 olhos abertos, interfere na percepção da perspectiva. Outra coisa importante é manter a mesma posição em relação ao objeto. Qualquer mudança de sua posição inicial significa uma mudança no ângulo de visão. A linha do horizonte é a altura do olho, ou seja, é a linha que coincide com a visão do observador sobre o plano de imagem. O lugar para onde você estiver olhando indicará a altura da linha do horizonte. E é importante saber localizar a linha do horizonte. Quando estamos numa praia e olhamos em direção ao mar, a linha do horizonte pode ser localizada facilmente. Ela coincide com o horizonte. Observe como a simples mudança de posição, ficando em pé ou abaixado, interfere na percepção dos objetos no espaço, mas nem sempre será possível ver o horizonte. Nesses casos, existe um artifício simples para localizar a linha do horizonte.
Basta segurar um cartão na altura dos olhos, de um jeito que você consiga enxergar a linha lateral desse cartão. Essa linha corresponde à linha do horizonte. Estabeleça referências para a linha do horizonte na imagem que você está observando. Na prática, para desenhar utilizando os conceitos da perspectiva linear, devemos localizar os objetos em relação à linha do horizonte. Se você conseguir enxergar a parte de cima de um objeto, significa que ele se encontra abaixo da linha do horizonte. Se você conseguir enxergar a parte de baixo de um objeto, significa que ele se encontra acima da linha do horizonte. E às vezes, um objeto se encontra sobre a linha do horizonte e você não enxergará nem a parte de cima e nem a parte de baixo. Convergência de linhas paralelas e ponto de fuga. Vivemos em um mundo de linhas paralelas, principalmente linhas paralelas criadas pelos seres humanos, paredes de edifícios, ruas, objetos. Devido às leis da ótica e de como funciona a percepção humana, quando olhamos para objetos que possuem lados paralelos, como um cubo, temos a impressão de que esses lados se aproximam à medida que se distanciam de nós. Traçando linhas para prolongar esses lados, nos damos conta de que essas linhas são convergentes e se encontrarão sobre o mesmo ponto na linha do horizonte. Na teoria da perspectiva linear, esse ponto de encontro das linhas convergentes é chamado de ponto de fuga. Na prática do desenho, devemos calcular a inclinação das linhas convergentes e encontrar o ponto de fuga. E para isso, podemos utilizar outro artifício simples. Uma espécie de esquadro portátil, feito com 2 tiras de cartão. Com um braço estendido, com apenas um olho aberto, basta posicionar as 2 tiras de cartão, alinhando-as ao ângulo que deve ser medido. Depois, é só transferir essas medidas para a folha de papel. E a depender da quantidade de pontos de fuga que você encontrar, a perspectiva linear terá classificações diferentes, mas isso já é assunto para outras aulas. Por hoje é só, nos encontramos nas próximas videoaulas aqui no canal Riscante. Obrigado e um grande abraço.